galera, beleza? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, hoje no dia 209 de 375 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E primeiramente sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E estamos aqui meditando, refletindo, comendo a lei do Senhor dia e noite, conforme manda Salmo capítulo 1, versículo 1. Feliz é o homem que medita a lei do Senhor de dia e de noite. Estamos aqui para honra e glória do Senhor. Então seja muito bem-vindo, e para você que já está aqui, nós estamos vendo Jesus. Jesus aqui sendo falado, sendo predito, sendo mostrado aqui no livro de Isaías. Profeta Isaías, o profeta que basicamente viu o Messias. Que coisa bela. E estamos aqui no contexto do... O cerco da Síria vai acontecer e posteriormente o exílio da Babilônia. Então o tempo é esse. E vamos lá para a honra e glória do Senhor. Isaías, capítulo 40, dia 209. Consolo para o povo de Deus. E aí você vê, Deus sempre ele fala de condenação, da sua justa justiça, da sua execução da sua sentença, do salário do pecado, que é a morte. Deus sempre deixa claro que ele que ele vai trazer juízo sobre a terra e que ele está trabalhando. Mas ele sempre deixa algo claro também, que ele sempre vai dar o consolo, que ele sempre vai cuidar dos dele, que ele sempre vai fazer questão de estar com o seu povo. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. E aí você vê, ó, os pecados de Jerusalém foram pagos. Os pecados de Jerusalém, ó, acabaram. Uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Você vê que coisa bela, ó, no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E aí que tá, diga-se de passagem, reconhecido pelos próprios judeus. Quem era João Batista? Uma voz, um agitador. O homem que clamava no deserto, preparem um caminho que é chegado o Rei da Glória. Preparem um caminho que é chegado o Senhor. Preparem um caminho que é chegado o Messias. Preparem um caminho que Deus está enviando o seu ungido. Olha aqui. Isso foi dito pelos próprios judeus. Isso foi dito pelos próprios daqueles que depois vieram a negar Jesus. Vamos seguir. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplainados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. Pois é o Senhor quem fala. Olha, todos vão ver a glória de Deus. Todos vão ver a glória do Senhor. Todos vão ver a bondade do Senhor da terra. Todos verão o Messias. Todos vão ver o quão grandes coisas Deus tem feito. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. Ou seja, é passageiro. E continuando, olha. A relva murcha e cai, e sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. Ou seja, o povo é efêmero. O povo está aqui, daqui a pouco não está mais. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, Deus está revelando sua palavra, Deus está revelando sua lei, Deus está se revelando a nós. Nós somos a relva do campo, mas Deus é firme, Deus continua. Deus vai passar tudo, ele continua sendo Deus. Ou seja, ele está nos dando a oportunidade de termos a sua lei. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá,
Aqui está o seu Deus. Olha, apresente o Senhor. E aí fica a pergunta, como assim apresentar a Deus, sendo que nós não estamos falando de um povo diferente do povo dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó? Aí que tá. Lembra que Deus falou que a pedra que os construtores rejeitaram, esta é a pedra angular? Jesus, ele não foi reconhecido pelos seus, para que todos aqueles que não fizessem parte da linhagem de Abraão viessem a reconhecer Jesus. Para que todos os gentios, aqueles que não são judeus, viessem a conhecer o Messias. Viessem a poder, a de novo estar com Deus, alicerçado em Deus. E aí que tá. Hoje cabe a nós espalharmos o Evangelho. Hoje cabe a nós espalharmos as boas novas. Hoje cabe a nós proclamarmos o Evangelho da salvação. Então, seja um instrumento de Deus. Clica aqui no gostei. Clica aqui no like. E passa esse vídeo para frente. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está. E o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Olha, lembra? O Senhor é meu pastor. Então, como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Deus nos carrega no colo. Deus nos carrega nos braços. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Você vê que coisa bela. É Deus quem nos conduz. É Deus quem nos guarda. É Deus quem cuida de nós. Que coisa bela. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Isso aqui não parece demais, Jó? Porque o Espírito do Senhor está aqui. Porque o próprio Deus está usando Isaías para poder falar. O próprio Deus está usando Isaías para poder trazer a lei dele para nós. Por isso que parece demais. Diga-se de passagem, há 1000 anos de diferença. E alguns milhares de anos de diferença. De Jó para Isaías. Diga-se de passagem, o livro de Jó é o livro mais antigo de toda a lei do Senhor. Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Acabou. Quem já fez isso? Impossível. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? Inclusive o apóstolo Paulo, ele usado por Deus, ele traz uma indagação perfeita para isso. Quem foi o conselheiro de Deus? A quem o Senhor consultou? Quem pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Ou seja, ele é. Deus é. Não existe ninguém acima de Deus. Não existe ninguém superior a Deus. Não existe ninguém além de Deus. Ele é. Ninguém criou Deus. Ele é. Ninguém vai destruir Deus. Ele é. A humanidade vai passar. Os céus e a terra já passaram. Estão passando. Mas Deus é. Na verdade, as nações são como a gota de uma só. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó, que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais que lá habitam para holocaustos. Diante dele, todas as nações são como nada. Olha, diante do Senhor, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada. Ou seja, Deus é todo-poderoso, Deus é o Senhor, Deus é rei, Deus é soberano, ponto. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela
correntes de prata? Ou seja, você vai reduzir o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso que fez os céus, a terra e tudo que há, a uma imagem. A uma imagem que alguém vai e faz de ouro, de prata, de barro. Você vai reduzir Deus a isso? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Você vai reduzir Deus a isso? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Olha, nós estamos aqui falando do Criador do céu, da terra e tudo que há. Vocês não compreendem isso? Querem colocar esse Criador como... identificar esse Criador como um pedaço de pau, de pedra. Que é isso? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequeninos como gafanhotos. Ele estende os céus como forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ou seja, ele é todo poderoso, nada está acima dele. É ele quem faz os céus, é ele quem faz a terra, é ele quem delimita a água, é ele quem gera a vida, é ele quem faz tudo acontecer. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam as raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, o Kadosh, o poderoso, o Senhor Todo-Poderoso. Com quem vocês vão me comparar? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Olha, jamais queira reduzir Deus. Você quer tentar entender a Deus? Você quer tentar lembrar de Deus? Você quer tentar ter algo para você ter aquilo e lembrar de Deus? Olhe para o céu. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha, você consegue chamar uma estrela e ela vem? Não, impossível. Mas ele conhece cada uma pelo seu nome e chama e ela vem. Porque ele é poderoso, porque ele é Senhor, porque ele é o Criador. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Olha, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, olha, aqueles que esperam em Deus, aqueles que esperam no Criador, aqueles que depositam a sua fé, a sua esperança, a sua paz no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Porque esperam no Senhor. Por quê? Porque descansam no Senhor. Por quê? Porque a esperança da sua vida está em Deus. Olha, coloque a sua fé, a sua esperança, a sua paz em quem Deus é. E jamais você vai ser desamparado. Isaías, capítulo 41.
o ajudador de Israel. E aí você vê coisa bela, né? O ajudador de Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele. Presta atenção. Ó, com a espada ele os reduz a pó, e com o arco os dispersa como palha. Olha, ele queima. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o princípio, e que sou eu mesmo com os últimos. Olha, presta atenção. Deus está deixando claro, olha, sou eu quem chamo as nações. Sou eu quem, ó, persigo. Sou eu quem venho do Oriente e chama com retidão a serviço. Olha, entregando as nações e subjugando reis diante dele, no caso, dele próprio, do próprio Jesus, do próprio Messias. Olha, Jesus foi um presente dado a nós, aos homens. Jesus é rei. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ó, eu sou o princípio. E que sou eu mesmo com os últimos. Jesus fala, eu sou o princípio, o meio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio, ó, e o fim. Jesus e Deus são um só. Não há diferença entre Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que há, e o próprio Cristo. Nós conseguimos ver e entender como três. Por quê? Porque nós ainda estamos nessa matéria. Mas, fazer uma pergunta. Você é corpo, alma e espírito. Acabou. Você não é só o seu corpo, você não é só sua alma, você não é só seu espírito. Você é corpo, alma e espírito, uma coisa só. Agora, seu corpo tem determinadas vivências, passa por determinadas circunstâncias. Sua alma também, seu espírito também. Mas você é uma coisa só. E tudo isso junto é o que você é. Da mesma forma, Deus. Não há divisão, não há diferença, não há três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma coisa só. É um só Deus. Agora se manifesta de maneira diferente. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que há. É o mesmo Deus de Cristo. É o mesmo Cristo. Quando inclusive os apóstolos chegam a Cristo e falam, Jesus, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus fala? Você está vendo a mim. Quem vê a mim vê o Pai. Acabou. Agora nós, pela nossa visão, pelo nosso entendimento, pela nossa pequenez, entendimento de quem Deus é, nós conseguimos contar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não há erro ou problema você ter esse entendimento. Mas quando você entender que Deus é um só, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escuta Israel, um é o Senhor é um. Aí você vai conseguir entender claramente que aqui Deus ele está falando, ó, quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço. Olha, aqui Deus está falando de alguém que foi despertado e que está vindo em retidão, ó, ao serviço daquele que chamou. Alguém chamou e esse alguém vem. Esse alguém ouviu o chamado e vem a serviço de quem o chamou. Aqui são duas pessoas, entregando-lhes nações e subjugando reis diante dele.
Olha, são duas pessoas. Quem despertou e quem chamou. São duas pessoas. Quem despertou é um, quem chamou é outro. Mas aí que tá o ponto. E aí que tá. Presta atenção aí. O que é que Deus responde cá na frente? Quem chama gerações à existência desde o princípio? E aqui são várias perguntas que foram feitas. No caso aqui, foi essa pergunta que foi feita. Quem fez tudo isso? Cá em cima. E aí aqui tem a resposta direta. Eu. Eu quem? O Senhor, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Criador. Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Ou seja, Deus é que ele está deixando claro. Eu sou um com o meu ungido. Eu sou um com aquele que vem para poder trazer a justiça sobre a terra. Eu sou um para poder trazer o meu reino sobre a terra. Vocês podem contar dois, aquele que chama e aquele que desperta. Aquele que vem e aquele que está cumprindo o serviço. Aquele que dá o serviço e aquele que está cumprindo o serviço. Vocês podem contar como dois, porque vocês são homens. Mas ó, nós somos um. Eu e o Pai sou um. Foi o que Jesus falou, e assim é. Foi o que Deus falou, e assim é. Enfim, se Deus quiser, vamos continuar por causa do horário. Vamos continuar. Isaías capítulo, ou versículo 5. As ilhas viram isso e temem. E os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. E aí você vê coisa interessante, né? Aqui agora, nós já temos... Todo mundo está fortalecendo o outro. O artesão encoraja o ourives, e aquele que o alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com pregos, para que não tome. E aí, presta atenção. Olha, eles se ajudam, eles se fortalecem, né? Mas não é para fazer o bem. Lembra lá da Torre de Babel? O que é que Deus fez? Eles também se ajuntavam, se fortaleciam. Tinham o mesmo propósito, tinham a mesma língua. Sabe o que Deus fez? Pronto. É o que Deus vai fazer de novo na terra. Só que agora não é mais com água. Agora é com fogo. Você, porém, ó Israel, meu servo. Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Presta atenção aqui. Deus está falando de Israel. Deus está falando de Jacó. E Deus está falando de Abraão. Inclusive ele fala Abraão. Abraão quem? Meu amigo. O que é isso aqui? Isso aqui é Deus justamente falando aqueles que são judeus, filhos de Abraão, aqueles que fazem parte do entendimento das tribos de Israel, que no caso seguem os costumes e tudo mais, são filhos de Abraão e seguem os costumes, mas ó, aqueles que também vieram junto à comunidade de Israel e confiam em Deus, aqueles que creem no Senhor. Esses são chamados de Israel. Israel, meu servo. Porque, ó, a nova Israel, a Israel do Senhor, não é a Israel física, não é um local físico, mas é quem, ó, a quem escolhi. Nós somos templo de Deus. Não há mais templo, não existe mais templo. O segundo templo, o templo de Zorobabel, ele foi destruído 70 depois de Cristo. Você realmente, ou qualquer pessoa, crê que Deus não ia deixar, ia fazer com que não mais existisse templo? Claro que não, porque é necessário fazer a propiciação pelos pecados. Nós lemos isso aqui para a honra e glória do Senhor. Deus deixou claro, é necessário fazer a propiciação pelos pecados. Então, peraí, de 70 depois de Cristo até hoje não tem templo. Então, peraí, a propiciação dos pecados não está sendo feita. Sim. Porque a única e suficiente propiciação foi a de Cristo Jesus.
Quando Jesus se entregou lá na cruz, o véu do templo foi rasgado. Isso é um dado histórico. Isso é um fato. Isso está documentado. O véu do templo foi rasgado. E acabou. Isso está documentado na história. O véu do templo foi rasgado. Véu do templo que foi dado a Deus, que foi dado por Deus a Moisés lá no deserto. Véu do templo que veio desde o deserto até o segundo templo de Zorobabel. Se manteve. Sabe o que aconteceu? Esse véu se rasgou de cima a baixo quando Cristo Jesus morreu. Então, ó, isso é um sinal que Deus deu. Para quê? Para mostrar que Ele é a nossa propiciação. Para mostrar que Ele é o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vamos seguir por causa do horário. Eu os tirei dos confins da terra e de seus recantos mais distantes. Eu os chamei. Olha nós aqui, chamados por Deus. Ouvimos a sua voz e seguimos a Ele. Você não está aqui por causa de mim. Você não está aqui por causa de qualquer coisa, mas você está aqui porque Deus te chamou e você ouviu. Por quê? Porque você é a ovelha do Senhor. Acabou. Eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Acabou. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, ponto. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Acabou. Olha, Deus falou. Você vai ter medo para quê? Você vai ter medo por quê? Você vai ter medo de quê? Se é Ele que nos escolheu. Se é Ele que nos elegeu. Se é Ele que nos chamou e nós buscamos a Ele. Acabou. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Isso aqui, todos os que o odeiam, o Messias, serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Acabou. Pois eu, Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Olha, mais importante do que reconhecer o nosso inimigo, muito mais importante é nós lembrarmos quem é que nos ajuda. Nós somos ajudados, fortalecidos, firmados, plantados, cuidados, zelados, protegidos pelo Criador do céu, da terra e tudo que há. Acabou. Viva em paz com Deus. Ponto. Não tenha medo, ó verme Jacó. Ó, essa expressão aqui, ela parece até uma expressão, ó verme Jacó. Isso aqui é o seguinte, isso aqui no hebraico é basicamente o seguinte, não tenha medo, ó pequenino. Não tenha medo, ó insignificante. Não tenha medo, ó poeira da terra, Jacó. Lembra de Jacó? Jacó, irmão de Esaú, filho de Isaac. Então, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Porque foi da vontade de Deus você. Lembra que Deus falou? Olha, tinha tanta gente para Deus usar como exemplo para poder explicar por que ele escolheu aqueles que creem nele, ou seja, eu, ou seja, você, nós que cremos nele. Mas sabe qual é a pessoa que ele faz questão de escolher? É Jacó. Por quê? Porque ele deixa claro, é Deus quem fala. Eu escolhi a Jacó quando ele ainda estava no ventre e eu odiei a Esaú quando ainda estava no ventre. Então, se você ouve a voz de Deus e você crê na promessa, acabou, você foi escolhido por Deus, ponto. Daí para frente é só você seguir em retidão a Ele, ponto. Meu Deus, como é que eu sei que eu sou salvo? Meu Deus, como é que eu sei que o Senhor me escolheu? Meu Deus, como é que eu sei que o Senhor me ama? Você ouve a palavra de Deus? Ouve. Você crê? Crê. Acabou. Você busca viver em retidão a Ele? Sim. Você busca viver correto perante a lei do Senhor? Sim. Acabou. Você é eleito, você é eleita. Você é escolhido por Deus. Ponto.
aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus é o Senhor e Salvador, já é salvo. Não é que vai ser salvo, mas já é salvo. Acabou. Deus está deixando claro. Olha, poeira de Jacó. Olha, verme Jacó. Pequeno Jacó. Presta atenção. Eu te escolhi. Ponto. Ó pequeno Israel. Olha, independente de você seguir os costumes judaicos ou não, se você ouve a minha voz e você me segue, eu te escolhi. Ponto. Pois eu mesmo o ajudarei. Acabou. É Deus quem nos ajuda. É Deus quem nos ajuda. Presta atenção. Declara o Senhor. Seu Redentor, o Santo de Israel. Acabou. É Deus que nos ajuda, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos sustenta. E aí você vê como Deus é lindo e é perfeito. É Ele quem nos planta, é Ele quem nos rega, é Ele quem faz o fruto aparecer, é Ele quem nos ajuda a desfrutarmos do fruto. E é Ele quem cuida de nós. Ou seja, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a glória e o louvor eternamente. Amém. Versículo 15. Veja, eu o tornarei um debulhador, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e a ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, no Santo de Israel se gloriará. Olha, presta atenção. Você era só mais um. Você estava aí nessa terra vivendo sua vida. Mas sabe o que acontece? Agora você faz parte de mim. O que Deus falou que vai fazer com a terra? Deus vai cortar, né? Deus vai queimar, né? No final, ele vai jogar fogo sobre a terra. Ele vai queimar a terra, vai queimar o pecado. E ó, você vai se tornar o quê? Um debulhador. Ó, você vai peneirar. E ó, você vai ser um debulhador novo e cortante. O que Deus está falando aqui? Você faz parte do reino do Senhor. Você faz parte da obra que Deus está fazendo sobre a terra. Por isso que eu digo, curta aqui, curta esse vídeo, curte aqui. Deixa o like aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. É o que Deus está falando. Você faz parte disso. Essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é nossa. Propagarmos a palavra de Deus. Isso é para a glória de Deus. Ó pobre necessitado. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Você vê? Olha, lembra que Deus cuidou do seu povo no deserto? Da mesma forma, Deus cuida de nós onde a gente estiver. Por isso que eu digo, não tenha medo de onde você está. Não tenha medo da situação de país, de estado, de cidade, de município, de vilarejo, de seja lá o que for. Não se preocupe com aquilo que não está no seu controle. Fique em paz. Por quê? Porque Deus cuida de ti. Deus literalmente está cuidando de você. Fique em paz. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira colocarei juntos no ermo, o cipestre e o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Olha, eu farei com que até o deserto ele tenha plantas que não são de deserto, para que todos vejam que eu estou trabalhando. Ou seja, eu vou fazer na sua vida coisas que ninguém nem sonha, para que todos vejam que sou eu que estou cuidando da sua vida.
E eu vou falar uma coisa para você, abrindo meu coração como meu pastor fala. Olha, eu vivo coisas para honra e glória do Senhor. Que eu garanto que eu não tinha capacidade nenhuma, condição nenhuma, possibilidade nenhuma. Mas eu vivo para honra e glória do Senhor. Uma delas, para honra e glória do Senhor, é meu casamento. Meu casamento, para honra e glória do Senhor. Eu tinha um sonho de casar. Para honra e glória do Senhor. Mas eu não tinha condição nenhuma. Minha esposa não tinha condição nenhuma. Nós não tínhamos condição nenhuma. Mas foi para a honra e glória do Senhor. Foi Deus quem quis, foi Deus quem fez, foi Deus quem proveu, foi Deus quem gerou, foi Deus que teve vontade. E assim foi e assim é. Para a honra e glória dele. Isso é só uma das coisas. Só uma das coisas. E o que eu digo para você é: ele é bom. Deus vai fazer questão de mostrar que você não tem capacidade, de que você não pode, de que você não consegue. Mas justamente é aí que é maravilhoso. Porque você vai ver e vai ter... Ninguém vai precisar chegar para você e falar: oh, você não conseguia, você não tinha condição. Não. É você que tem a conclusão, mais do que qualquer pessoa, de que você não conseguia, de que você não podia, de que você não tinha condição. Mas ó, como é para a honra e glória do Senhor, isso acontece. Porque é para a glória dele. Então fique em paz, descansa no Senhor. Busque viver em retidão com Deus, o resto ele cuida. Para honra e glória dele, em nome de Jesus. Vamos continuar. Versículo 21. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que os consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro. Perdão. Para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada. As suas obras são totalmente nulas. Detestáveis é aquele que os escolhe. Acabou. Não tem outros deuses, não tem ídolos, não busque outros deuses. Por quê? Porque ó, as suas obras são nulas. Ó, as suas obras são totalmente nulas. Ó, detestável é quem os escolhe. Todos aqueles que não escolhem o Criador do céu, da terra e tudo que há, é o que Deus está dizendo, é o que Deus diz. Quem não escolhe a Ele é detestável, é inútil, é nulo. É Deus que está falando, é Deus que está dizendo. Vejam só, eles são nada. E as suas obras são totalmente nulas. Detestáveis é aquele que os escolhe. Olha, só há um caminho. Jesus falou, deixou claro: eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acabou. É Deus quem está dizendo, é o Criador que está falando. Ponto. Despertei um homem. E do norte ele vem. Desde o nascente. Proclamará o meu nome. Pisa em governantes como uma argamassa, como oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer: ele estava certo. Olha, presta atenção. É Deus quem faz todas as coisas. E ele já tinha falado, ó, lá atrás. Ninguém o revelou. Ninguém o fez ouvir. Ninguém ouviu a palavra alguma de vocês. Desde o princípio, eu disse a Sião: veja essas coisas acontecendo. A Jerusalém, eu darei um mensageiro de boas novas. Lembra que Deus falou isso? Deus falou isso desde lá de trás. O tempo todo Deus está falando: eu vou trazer meu ungido, eu vou trazer aquele que é o meu, eu vou trazer o meu homem, eu vou trazer o meu rei, eu vou trazer o meu redentor, eu vou trazer o meu cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus está falando o tempo todo. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que não dê resposta quando pergunto. Ou seja, Deus está procurando alguém que seja sábio. Deus está procurando alguém que seja bom. Deus está procurando alguém que corresponda à sua lei. Mas ó, Deus não vê ninguém. Por causa disso a necessidade de Cristo. Veja,
são todos falsos. Seus feitos são nulos. Suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Ou seja, todos os homens, inclusive Davi, não é capaz de poder salvar aqueles que creem em Deus. Você está entendendo? Os homens são inúteis. Os homens não conseguem se salvar. Os homens não conseguem salvar a humanidade. Por isso a necessidade de Jesus. Isaías capítulo 42. O servo do Senhor. Glória a Deus. Você percebe, você vê, você entende como Deus cada vez mais ele vai mostrando e mostrando e mostrando e mostrando e mostrando Jesus? O servo do Senhor. Eis o meu servo. E aí você vê, Deus já está deixando claro, tá apontando, tá mostrando, tá direcionando Jesus. Eis o meu servo. A quem sustento. Opa! É Deus quem sustenta Jesus. Porque é uma coisa só, é um só Deus. A quem sustento. O meu escolhido. Em quem tenho prazer. E aí você vê coisa bela, né? Lá na frente, Jesus fala. E atrás, Jesus falou em Provérbios. Que eu sou a sabedoria, a Sofia de Deus, a sabedoria de Deus. E lá na frente, e Deus se alegrava com a sabedoria de Deus, né? Estava ali desde o princípio. E Jesus fala, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha aqui, Jesus. O meu escolhido é em quem tem um prazer. Porém nele, o meu ruar, o meu espírito, o meu sopro, o meu espírito, porém nele. E ele trará justiça às nações. Opa! Justiça a quem? A meu povo? Justiça a quem? Aos filhos de Abraão? Justiça a quem? Aos descendentes de Jacó? Não. Justiça às nações. Jesus o tempo inteiro, ele sempre foi direcionado a todos que creem nele. Jesus o tempo inteiro, ele sempre foi direcionado a todos que creem no Senhor. Jesus, ele nunca foi exclusivo de um povo só. Como, por exemplo, a lei de Deus. A lei do Senhor, os 10 mandamentos, a lei mosaica, ela toda foi dada para os judeus, para o povo da antiga aliança. Agora, por causa de Cristo, nós temos acesso à lei do Senhor. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque até antes de Cristo, nenhum judeu conseguia ler a lei do Senhor. Nenhum judeu tinha acesso. Ninguém que não era judeu tinha acesso à lei do Senhor, pelo contrário. Agora, por causa de Cristo, nós temos acesso. Acesso à lei. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. E aí você vê, não gritará nem clamará, nem erguerá sua voz nas ruas. Como assim? Ele não vai ser como aqueles que já vieram. Ele não vai ser como aqueles que já governaram sobre a terra. Não, é o contrário. Ele é diferente. Não quebrará o caniço que é rachado. Olha, nós não temos tempo, né, para honra e glória do Senhor, para só esse ponto aqui, mas fato é, ele não vai fazer o que os homens fizeram. Ele não vai trabalhar do jeito que os homens trabalharam. A sua maneira de trabalho, o seu espírito, a sua motivação, a sua natureza é diferente. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Olha, Deus, ele tem um modo específico de trabalhar. E em Cristo, nós vamos chegar a essa conclusão. Com fidelidade fará o quê? Justiça, que coisa linda. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir. E aí você vê, olha, Jesus o tempo inteiro, ele foi firme. Mas presta atenção. Nós temos que analisar Jesus em duas perspectivas. A primeira, ele vem como cordeiro. Mas a segunda, ele vem como rei. A primeira vinda como cordeiro, ele vem para justamente nós podermos cear com Deus, fazermos parte da aliança eterna com Deus. Que foi a primeira vinda dele. Mas a segunda vinda dele, ele vem como rei da glória, como criador do céu e da terra e tudo que há. Para quê? Para destruir o pecado.
até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. E aí você vê, Deus faz questão. Deus poderia ter falado em Israel, em Jerusalém, em Judá, em Sião. Ó, o povo colocará esperança. Mas não, Deus fez questão de falar em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. Porque Deus faz questão de usar termos que ele nunca usou, ou que ele só usava em determinados momentos. Mas agora ele faz questão de sempre mencionar o Messias e povos, o Messias e ilhas, o Messias e outros povos, o Messias e povos que não são de Deus, e povos que não conhecem a Deus, e povos que até então não fazem parte de Deus, por um simples propósito. Para que nós venhamos sempre a entender que Jesus é dado a todos aqueles que creem em Deus. Se você crê em Deus, você só crê por causa de Cristo. O mérito é dele, o louvor é dele. E é através de Cristo que você tem a redenção com Deus. É através de Cristo que você pode falar Abba Pai. É através de Cristo que você passa a ter um pai, que você passa a ser adotado por esse Criador do céu, da terra e tudo que há. Porque assim, não adianta nada você entender que existe um Deus criador. O raciocínio humano consegue chegar a esse entendimento. Agora, não há possibilidade de você conseguir voltar a ter paz com esse Criador. Por quê? Porque a natureza humana pecou. Lá no jardim. A única maneira de voltarmos a ter paz com o Criador é por causa de Cristo. E é por isso que Deus sempre deixa claro a necessidade que temos dele. Versículo 5. É o que diz Deus, o Senhor. Aquele que criou os céus, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nele. Eu, o Senhor, o chamei para justiça. Presta atenção, Jesus é o quê? Justo. Segurarei firme em sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Misericórdia, aleluia, glória a Deus. Olha, Deus está deixando claro, você será um mediador para o povo. Ou seja, você será meu sacerdote. Você será meu profeta. Você vai estar entre mim e o povo. Você vai estar entre o povo e mim. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não olha para quem você é. Ele olha para Jesus através de você. Entre você e Deus está Jesus. Ele olha para Jesus e vê você. E luz para os gentios. Só há uma única tradução para a palavra gentil. Só há um único significado para a palavra gentil, que é todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não é filho de Abraão, Isaac e Jacó é gentil. Acabou. Olha, você será uma luz para quem? Para os gentios. Todos aqueles que não são filhos ou descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, será uma luz. E diga-se de passagem uma coisa fundamental. Jesus é a luz do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, agora pois não há mais grego, romano, judeu, gentil. Não. Todos nós fazemos parte da família real de Deus. Sabe por quê? Gentil é aquele que está distante, é aquele que está separado, é aquele que não faz parte. Mas por causa de Cristo, nós fazemos parte. Mas por causa de Cristo, nós fomos adotados. Mas por causa de Cristo, hoje, literalmente, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Vamos seguir por causa do horário. Versículo 7. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Lembra que Jesus literalmente leu esse trecho aqui? Nós vamos ler isso aqui. E Jesus, naquele dia na sinagoga, simplesmente ele vai lá, levanta, espera o seu momento, levanta, abre Isaías e lê. Olha,
Luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. E aí Jesus continua. Está aqui o tempo aceitável do Senhor. Diante de vocês está acontecendo. Jesus leu isso aqui. Jesus cumpriu isso aqui. Versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E aí, diga-se de passagem, Yeshua, ou Yeshua, é literalmente aquele que salva, o Salvador. O próprio nome de Jesus é aquele que salva, o Salvador. Yud Rei Vav Rei, que é o YHWH, literalmente é o tetagrama, é o nome de Deus. Yahvé, Yahuwah, Yahuwah. Nós não sabemos a pronúncia, mas é YHWH. E literalmente com essas letras é a palavra Yeshua, ou Yeshua, que é o próprio nome de Jesus. Ou seja, aquele que salva. Que coisa linda. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Você vê? E só corroborando com o raciocínio de que Deus é um só, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dado a Ele. Sempre buscamos a Deus e sempre louvamos a Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Que coisa linda. Que coisa linda. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. As profecias passadas aconteceram. E novas eu estou anunciando. E antes de surgir, eu já vou declarar para vocês. Ou seja, é Deus falando, o meu Messias vem. O meu escolhido vem. O meu ungido vem. Cantem ao Senhor com um novo cântico. Seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe. Vocês ilhas e todos os seus habitantes. Olha, todos os povos que estão perto e todos os povos que estão longe. E todos os povos que estão longe. Cantem a Deus. Louvem o Criador. Louvem o Senhor. Que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povos habitados por Quedar. Cantem de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor. E nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como um homem poderoso. Como um guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado o seu grito de guerra. Triunfará sobre os seus inimigos. Glória a Deus. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive, calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Ou seja, agora, eu faço questão de mostrar o meu braço forte. Agora eu faço questão de mostrar a minha salvação. Agora eu faço questão de mostrar a minha graça. Arrasarei os montes e as colinas, e secarei todas as vegetações. Tomarei rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles. E tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei. Olha, nós somos o quê? As ovelhas de Deus. Nós somos as ovelhinhas do Senhor. Nós somos o pequeno rebanho de Cristo. E é Ele quem nos cuida. É Ele quem nos protege. É Ele quem nos acalenta. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Acabou. Eu sou Deus. Não há ninguém além de mim. Eu sou o único Deus. Ponto. A cegueira de Israel. E agora Deus volta aqui para mostrar o quê? Por que Jesus foi rejeitado? Para quê? Para que nós pudéssemos acessar a Deus. Olha, nós estamos em 2016, nós estamos em 2026. Digamos que a Terra tem, vamos chutar, 10 mil anos. Em 7 mil anos,
7.000 anos. Em 7.000 anos. Literalmente. E se formos contar apenas quando o homem existe, basicamente, vamos contar aí 7.000 anos. Em 7.000 anos, 5.000, em 7.000 anos, 5.000 anos, 5.000 anos, o povo não teve acesso a Deus. Pelo menos os que não eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Só estamos tendo acesso a Deus agora nos últimos 2.000 anos. Aqueles que não são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó estão tendo acesso a Deus agora nos últimos 2.000 anos. Então, assim, presta atenção nisso. Deus ele fez questão de cegar aqueles que são os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, para que nós, que não somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, pela carne, pelo sangue, nós pudéssemos vir a receber o Messias. Por quê? Porque a intenção de Deus sempre foi salvar toda a humanidade. E vamos seguir. A cegueira de Israel. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego, senão meu povo, senão meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei. Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor. Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. E de fato, olha, o povo ali que estava com Jesus naquele período, os líderes, os escribas, os mestres da lei, eles viram os milagres diante deles, mas ó, não deram atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas não ouvem nada. Olha, eles viram Jesus curar, viram Jesus fazer coisas maravilhosas, mas isso não significou nada. Foi do agrado do Senhor, aleluia. Glória a Deus, presta atenção nisso. Foi do agrado do Senhor, foi da vontade de Deus, por amor de sua retidão. Olha, foi pela vontade de Deus, ó, por amor de sua retidão, porque Deus quis. Porque Deus quis tornar grande e gloriosa a sua lei. Olha, Deus quis expandir sua lei para mais pessoas, para mais nações, para mais tribos, além da tribo de Abraão, Isaac e Jacó. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem ninguém para o reclamasse, dizendo, devolvo. Olha, aqueles que estavam com Cristo naquele período estavam perdidos. É o que Deus está falando. Tornou-se presas. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Olha, quem é que vai prestar atenção quando eu mandar o Messias? Hã? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo a Israel aos saqueadores? Quem foi? Não foi o Senhor. Contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos. Não obedeceram a sua lei. E aí você vê, como Jesus fala, se vocês tivessem obedecido a minha lei, vocês iriam me ter como Messias de vocês. Mas pelo fato de vocês não seguirem a minha lei, mas pelo fato de vocês não seguirem a lei de Deus, vocês não me reconhecem. Porque vocês são filhos do mal, vocês são filhos de Belial, vocês são filhos do pecado. Por isso que vocês não me reconhecem. Raça de víbora. É o que Jesus diz. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor. A violência da guerra. Ele os envolveu em chamas. Contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu. E ainda assim, não o levaram a sério. E aí você vê. Olha. Isaías lá na frente, ele diz: quem, pois, deu crédito à nossa mensagem? Não levaram a sério. Quem é esse aí? Jesus? Peraí, mas ele veio de onde? De Nazaré? Pode vir coisa boa de Nazaré, pelo amor de Deus? Baruch atah b'shem Adonai. Pode vir algo bom de Israel? Pode vir algo bom de Nazaré? De Nazaré? Pode vir algo bom? Pelo amor de Deus, pelo amor de Adonai. Foi o que foi falado. Tá escrito. Mas ó,
todos aqueles que viram o Messias, todos aqueles que creram em Jesus como Senhor, todos aqueles que se renderam a Cristo, viram o próprio Deus, viram o próprio Criador. E já estão salvos por graça e misericórdia de Deus. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o nosso dia 209 para honra e glória do Senhor. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Olha, escreve aqui lei. L-E-I. Escreve aqui lei, para eu saber que chegou até o fim. Mais uma vez, sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, em nome de Jesus, dia 210, estarmos aqui juntos para a honra e glória do Senhor. E é isso. Mais uma vez, sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E até amanhã, em nome de Jesus, dia 210. Amém.